Tudo bem, pessoal? Legal, sejam bem-vindos. Professor Dorival Conte Júnior. Língua portuguesa, para quem não me conhece ainda, é o seguinte, deixa eu conversar com você aí, especialmente, que está pensando em prestar esse concurso que você está vendo aí, ó. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Temos rumores aí de que o edital vai ser publicado ainda no primeiro semestre, mais tardar no início do segundo semestre. Então a gente tem que começar os preparativos para esse concurso, porque é um concurso bem disputado, né? Eu acho que você sabe disso. Para quem nunca prestou concurso público e deseja prestar o concurso do TJ, tem que ficar ligado que é um concurso muito disputado, mas dá para chegar lá. A gente vai começar os preparativos bem antes, né? Estudar bem antes para dar tempo de você ver todo o conteúdo de todas as disciplinas. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou postar alguns vídeos aqui no meu canal, começando com o que você está vendo aí, pronomes relativos, tá vendo? Dica número 1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a matéria, o conceito, o conteúdo da matéria, os principais assuntos, aceito até a sugestão, se você quiser colocar depois aí nos comentários, matéria que você tem dificuldade, da gramática, para eu postar aqui esses assuntos e também questões. Então a gente vai fazer assim, ó. Esse é o vídeo, dica número 1, sobre pronome relativo. Posto esse vídeo, você estuda essa matéria, você vai ter um dia para estudar essa matéria. No outro dia, eu vou postar uma questão sobre pronome relativo, legal? Porque você tem um dia para estudar, no outro dia você faz a questão. Fechou? Vai ser assim as outras dicas também, tá? Então a dica de um assunto e um dia depois a gente vai fazer as questões. Na verdade eu vou fazer um dia sim, um dia não, tá bom? Então eu posto num dia, então 2 dias depois, aí você tem aquele dia anterior todo para estudar essa matéria, rever. São vídeos curtinhos, esse aqui é um pouquinho maior porque eu preciso dar o recado para vocês, fechou? Legal, vamos lá, vamos para cima então aí. Bom, pronomes relativos. Pronomes relativos é o seguinte, gente. Eles fazem referência a nomes, nomes é substantivo. E também tem a função de introduzir as chamadas orações subordinadas adjetivas, tá? Essa é a função do pronome relativo. Quais são os pronomes relativos? Aquilo que interessa para a gente aqui é o que, né? Muito comum. Ele equivale ao qual, a qual, os quais ou as quais. Temos também o quem, pronome relativo quem. Pronome relativo onde, que se equivale a em que, você pode trocar por esse em que. Pronome relativo cujo, cuja, cujos ou cujas. E temos também o quanto, quanta, quantos ou quantas. Então esses são os 5 pronomes principais relativos questionados na banca VUNESP para concursos públicos, não só o TJ, mas TJ também. Então vamos lá. Bom, o que ele faz? Ele vai fazer referência a um nome, que é um substantivo que está anteposto a ele, e esse substantivo pode ter qualquer sentido, e ele também poderá ser substituído por o qual, a qual, ou os quais ou as quais. Então vamos lá os exemplos, ó. O aluno que estuda é aprovado. Então reparem o seguinte, ó. O que ele retoma, o substantivo aluno, e eu posso trocar esse que por o qual, porque aluno é masculino singular, tá? Então se fosse, por exemplo, aqui, ó, a aluna, o que é invariável, eu troco o que por a qual, para ele concordar com a aluna, tá? Se fosse os alunos, eu troco o que por os quais, para concordar com os alunos. Se fosse alunas, eu troco o que por as quais para concordar com alunas. Então, basta você verificar se tem um substantivo anteposto, né, um nome, qualquer que seja ele, substantivo pode ser masculino, feminino, singular ou plural, e você trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais. Fechou, isso é o pronome relativo que. Quem? Ele faz referência também ao nome, é um substantivo anteposto, só que esse substantivo tem que ter sentido de pessoa física. E nesse caso ele sempre vai ser precedido de preposição. Olha o detalhe aí, hein? Sempre vai ter uma preposição. Bom, vamos ver como é que funciona. Esta é a mulher a quem esse a é a preposição, né? Então o quem se refere à mulher. Como a regra determina que ele é sempre preposicionado, essa preposição a está aqui, não é por causa desse verbo, porque esse verbo é um verbo transitivo direto que exige complemento sem preposição. Quer ver? Olha a diferença nesse caso aqui, ó. Então, por que essa preposição apareceu aqui, ó? Porque o verbo pós-posto é o verbo gostar, que é um verbo transitivo indireto que exige um objeto indireto iniciado pela preposição de e ela que está antes do pronome relativo, tá? Agora, o que acontece? Quando o verbo não exige preposição, então nós vamos usar a preposição a. Lembrando que esse quem, ele é sempre preposicionado
quando ele se refere a um substantivo anteposto indicando pessoa física. Se o verbo não exigir complemento por preposição, a preposição que vai é a preposição a. Se ele exigir complemento, vai ser a preposição que ele exigir, tanto do verbo quanto do nome. Isso também vai acontecer um pouco mais adiante, nós vamos ver uma matéria chamada regência com pronome relativo. O onde é o seguinte, também faz referência a um substantivo que está anteposto, e esse substantivo tem que ter sentido de lugar ou espaço físico. E nesse caso você vai substituir por em que. Então são duas análises, né? Primeiro aqui, ó. Visitei a cidade onde você morou, e o onde se refere a um lugar, cidade, e eu posso trocar por em que. E esse em entra aqui porque o verbo morar exige preposição a, então ela vem para antes do pronome relativo. Esses são os bairros onde moramos, aqui acontece a mesma coisa, esses são os bairros em que moramos, esse em mais uma vez está aqui porque o verbo exigiu. Fechou? Então, ó, onde, lugar ou espaço físico, não pode ser de outra forma. Cujo ou cuja, cujos, cujas, estabelece uma relação de posse entre um substantivo anteposto e um pós-posto. E eles sempre, esses pronomes vão concordar em nome e gênero com o substantivo que tiver depois. Olha o que acontece aqui, ó. Então, são bons os livros cujo autor me deu um autógrafo, o cujo ele vai retomar aqui, ó, livros, e vai ligar livros a autor, que é o substantivo pós-posto, e vai estabelecer uma relação de posse, ou seja, os livros são desse autor. E aqui a gente tem, e ele concorda, né, tá vendo? Ele concorda com o substantivo pós-posto. O funcionário cuja ficha era exemplar foi promovido, não importa que a oração tenha vírgula, tá? Não tem problema. Nós vamos ver um pouco mais adiante que o pronome relativo, como ele introduz uma oração subordinada adjetiva, a gente vai ver que ela pode ser isolada por vírgula ou vírgulas, ou não. Tá? Então, tanto faz a vírgula, não tem problema. Ele volta aqui, pega funcionários, que é um substantivo, e liga a ficha, ou seja, essa ficha pertence, né, ao funcionário. E é cuja porque ele concorda com ficha. E temos por último aqui, que interessa para a gente, o quanto ou quanta, quantos ou quantas, eles fazem referência também a um nome, substantivo anteposto com qualquer sentido, isso é mais simples também, cai menos, mas a gente tem que identificar. Fizeram tantas exigências quantas foram necessárias. Então, ó, quantas ele retoma aqui, né, tá vendo? Ó? Esse substantivo, fechou? Tá? E concorda aqui também, ó, quantas, né, exigências, quantas foram necessárias. Pronto, essa primeira parte foi feita. É isso que nós precisávamos aqui nesse primeiro encontro. E você fique ligado aí, ó, atenção aí que o nosso próximo vídeo ele vai ser sobre uma questão de pronome relativo, aquilo que eu falei para vocês, né? Lembra, eu comentei aqui no início desse vídeo. A gente vai ter o assunto, né, o conceito, e depois no final, no outro vídeo, uma questão sobre esse assunto. Você vai ter um dia para estudar conforme nós comentamos aqui, tá? Faz o seguinte, participa do nosso grupo aqui, Imersão do TJ. O que é esse grupo? É um grupo WhatsApp. Você vai ter acesso a materiais, você vai ter acesso a informações, lives que nós vamos fazer aqui no Vencendo Concursos, não só português, mas as outras disciplinas também. Então, até a data da prova, a gente vai estar com você, tá? Nós fazemos lives, materiais, vamos aceitar sugestões, já tem muita gente lá no grupo. Então, basta você clicar nesse link aí que está na descrição do vídeo, que você já entra lá, aceita e já faz parte do grupo, vai ficar ligado quando tem live, quais são as matérias, né, quais os dias, os materiais, legal? Ou então você pode entrar em contato nesse telefone aí que você está vendo aí, tá vendo? Ó, o 011 94783 8693, pode conversar lá com o Cristiano, que ele vai te dar todas as informações, tá? Pode ligar, mandar mensagem para ele a qualquer momento que ele vai te responder, ou então no link aí abaixo. Fechou? Maravilha, obrigado pela atenção, fica ligado, olha lá, próximo vídeo vai ser sobre questão de pronome relativo. Fico por aqui, grande abraço para vocês, bons estudos e até o nosso próximo vídeo, valeu!